Política do dia no ar, com melhorias crescendo, porque o nosso objetivo é sempre te manter muito bem informado, então nós não medimos esforços. Você já sabe, nós estamos com reforços valorosos aqui na nossa O Dia TV e nós começamos o nosso quadro de hoje com este novo formato, mais interativo, maior, tudo isso porque nós sabemos que o que você busca são informações nas quais você possa confiar. Por isso vamos começar o nosso quadro de hoje, já acolhendo Edna Maciel. Boa tarde para você, primeiro as damas, Eliezer, João. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui dividindo a tela com vocês hoje. Um grande prazer estar aqui participando desse quadro. Quem também está comigo nesse quadro é João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. João, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde, Edna, seja bem-vinda, Eliezer Rodrigues, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, agora sim, boa tarde, meu caro amigo de tantas lutas aqui no nosso jornalismo piauiense, no jornalismo político. Seja muito bem-vindo também a você e uma excelente tarde. Obrigado, Lívio Galeno, uma boa tarde a todos, a Edna Maciel, que entra pela primeira vez nesse projeto. Para nós é uma satisfação muito grande ver que o quadro tem crescido pela relevância que agregou ao longo de todo esse tempo. Boa tarde. Vamos lá! O vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, apresentou uma proposta para a compra de vacinas contra o novo coronavírus aqui no município de Teresina. Vamos acompanhar essa proposta do parlamentar. R$850 mil por ano de emenda impositiva. Quero destinar todo esse valor para que a gente possa somar com outros vereadores e, quem sabe, a casa toda, que detém aí em torno de R$24 milhões do orçamento do município, para a gente destinar todo para a compra de vacina. Se todos os vereadores fizerem isso, vamos atingir aí 450 mil vacinas dessa da Sputnik que está sendo negociada com o governo do estado. Então eu conclamo a todos que possamos dar essa contribuição. Melhor do que calçamento, do que asfalto, do que uma obra, é salvar vidas. Então aqui quero dizer que vamos destinar a emenda desse ano de 21 total para a compra de vacina para combater a Covid. Edna Maciel, suas impressões sobre a proposta do vereador Dudu? Olha, esse é um momento, como a gente já tem em outros comentários lá na rádio, feito com o Eudes, que é um momento de unir forças. Então, é um momento de todos os poderes, municipais, estaduais, federais e os privados unirem forças em torno da pandemia, do combate ao coronavírus. Então, vamos realmente esperar que esses recursos sejam destinados para a compra de vacinas. O que a gente precisa no momento é isso, Lívia e Eliezer, é comprar vacinas, é vacinar em massa, segundo especialistas, epidemiologistas, enfim, pesquisadores e pesquisadoras. É preciso uma vacinação em massa. E para isso, a gente precisa de recursos, precisa de comprar insumos e precisa imunizar e vacinar. Então, é louvável, vamos já acompanhar. E eu acho que o Dudu tem razão, viu, Lívia? Se todo mundo resolver também tomar a mesma atitude, todos os vereadores, aí a coisa anda, né, não, Eliezer? Eliezer Rodrigues, eu não sei você, mas pelo menos o que eu espero dos nossos representantes é isso, união de forças, Eliezer. Com certeza, e quero aqui acompanhar o raciocínio da Edna Maciel, porque o espírito é exatamente esse, de colaboração, de união. Todo mundo sabe que a gestão pública envolve muitos desafios e muitas demandas, mas no momento, essencialmente, a prioridade está na área da saúde, salvar vidas. Se um vereador tem capacidade de colaborar com a compra de 450 mil doses, por que não os 29 também se somarem nesse projeto? Posso até vislumbrar aqui uma participação da Assembleia Legislativa. As emendas parlamentares que podem ser indicadas pelos deputados estaduais são, em média, o dobro em relação a um vereador da capital. Então, tudo isso potencializa, facilita este processo de imunização da população, que seja realmente uma ideia replicada, reverberada por todo o estado. João Magalhães, talvez seja uma decisão fácil de se organizar. Olha, eu aqui com a minha audácia, porque de certa forma nós não temos nenhuma oposição constituída lá no Parlamento Municipal aqui de Teresina, nós temos até o exato momento uma convivência pacífica entre os partidos políticos. Você acredita que realmente um acordo, pensando essa compra coletiva de vacinas, é algo viável para Teresina, João? Olha, Lívio, do ponto de vista político, é viável sim, afinal de contas a gente tem observado que as principais mensagens são exatamente neste sentido. A vida só vai retomar a normalidade com imunização.
Apenas com a população imunizada que a gente vai ter condições de ver a economia sendo tratada da forma como era antes da pandemia. Agora, a proposta do vereador Dudu, eu não tenho dúvida que ela é uma boa, eu diria que é uma excelente intenção. No entanto, a gente que tem acompanhado todo esse processo em relação ao Plano Nacional de Imunização, a gente observa certas dificuldades burocráticas, eu diria, para fazer com que essa intenção, essa proposta do vereador Dudu se concretize e seja viabilizada na prática. Isso porque a intenção de fazer essa aquisição das vacinas, ela é importante, mas a gente tem observado no cenário, inclusive internacional, exatamente a dificuldade de fazer essa aquisição de vacinas. Não basta apenas ter o dinheiro e nem ter a intenção. O que a gente tem observado é que as próprias empresas que vendem a vacinação, elas estão colocando cronogramas bastante largos, vamos dizer assim, para a entrega dessas vacinas. Então, além dessa intenção do vereador Dudu e dos demais parlamentares em tentar contribuir com a aquisição de vacinas, é preciso, e aí eu diria que toda a classe política, e devem entrar os vereadores, devem entrar os deputados estaduais, a bancada federal, os governadores, enfim, exatamente numa tentativa de pressionar cada vez mais o Ministério da Saúde, o governo federal, porque não tem como comparar o poder, vamos dizer assim, de barganha, né, o poder de pressão de uma Câmara Municipal de Vereadores com o Ministério da Saúde. Então, essa intenção ela é boa, mas eu vejo muitas dificuldades para que ela seja viabilizada. Então, eu diria que uma alternativa também seria exatamente a pressão que os parlamentares podem fazer junto ao Ministério da Saúde, para que o governo federal, este sim, com mais capacidade de comprar mais vacinas, consiga viabilizar uma boa compra e distribuir para todo o país. Até porque não compensa, vamos dizer assim, não compensa umas cidades avançarem muitos e outras não. É preciso haver um plano bem detalhado, programado. Então, eu acredito que a saída vai ser neste sentido. Meus amigos, ainda sobre este assunto, um esforço coletivo dos vereadores, essa proposta de um esforço coletivo dos vereadores de Teresina para a compra de vacinas, acredito eu, e se eu estiver errado, por gentileza, me tragam a realidade, que o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, foi bastante perspicaz nesse tipo de proposta, porque vamos lembrar que uma das principais críticas à gestão passada foi justamente o não pagamento das emendas impositivas a todos os vereadores. Edno Maciel, você acredita que realmente essa proposta apresentada pelo vereador Edilberto Borges também, de certa forma, é uma crítica à gestão passada? Não deixa de ser, né, Lívio? Porque já que a gente sabe que é difícil, esse processo todo é difícil, e a gente sabe que em tudo tem a política, tem a questão política e tem as críticas. Então, embora a gente esteja vendo esse primeiro passo e uma ótima iniciativa, a gente sabe que pode ter uma pitadinha aí de crítica, né? A gente vai ficar acompanhando para ver no que dá, mas acho que você tem razão. Sempre tem, assim, uma pitadinha. Ora. Vamos ao nosso próximo assunto, então. O prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, e a prefeita de Timon, Dinair Veloso, assinaram nesta segunda-feira um contrato de consórcio intermunicipal de mobilidade urbana. Vamos acompanhar o que os dois gestores falaram sobre esse assunto. E aqui é melhorar a comunicação entre Timon e Teresina. Este momento é um momento sagrado, pela nobreza que tem o povo de Timon e o povo de Teresina de trabalhar sempre harmonicamente. Acelerar o procedimento que já estava dependendo, nós gostaríamos inclusive de agradecer ao prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, e fortalecer ainda mais as parcerias existentes entre as duas cidades. Esse momento é importante, sobretudo porque o consórcio, a Intedela delega os dois municípios a competência de gestão, planejamento, fiscalização e regulamentação do transporte intermunicipal. Após a homologação, a competência para gestão, planejamento, fiscalização e regulamentação do transporte público urbano entre Teresina e Timon vai passar a ser de responsabilidade das suas respectivas gestões municipais. A expectativa é de que a assinatura do contrato acelere a implantação de melhorias no sistema de transporte público, tanto aqui em Teresina quanto em Timon, no Maranhão. Eliezer Rodrigues, como é que você analisa essa informação?
Esse é o ponto principal nessa discussão, Lívio Galeno. Teresina e Timon marcam um pioneirismo no Brasil ao firmar esse tipo de pactuação em gestão de transporte público. Em regra, o transporte urbano que envolve 2 municípios tão ligados como Timon e Teresina sempre esbarrava em algum tipo de exigência ou determinação da ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Agora, a partir da assinatura desse termo, os próprios prefeitos, os próprios gestores competentes da área poderão tomar decisões mais aceleradas, decisões mais específicas, particularizadas para a demanda local. Então, isso certamente foi uma decisão madura que deve se transformar em benefícios práticos. Temos visto toda essa crise no âmbito dos transportes públicos, tanto na cidade de Teresina, com greve, como na cidade de Timon, com a extinção de empresas, mas os gestores estão se esforçando para tentar realmente iniciar um novo capítulo, um transporte público eficiente, com preço justo à população. Ouvimos Eliezer Rodrigues, agora eu quero a opinião de João Magalhães. João, era algo esperado, cada vez mais próximos, Teresina e Timon, visto que as cidades estão ali coladas, são interdependentes, não é, João? Sem dúvida nenhuma, Lívio. A gente fica até pensando por que essa ideia, por que esse consórcio não foi viabilizado anteriormente. Afinal de contas, a gente tem Teresina e Timon, 2 cidades que se relacionam diretamente no transporte, na economia, na educação, na saúde. Portanto, essa parceria, sem dúvida nenhuma, pode contribuir para melhorar a prestação de serviço na área do transporte público, que, diga-se de passagem, é um setor que tanto Teresina quanto Timon enfrentam graves problemas. Verdade. Se hoje o transporte público é um dos grandes problemas de Teresina, essa também é uma realidade enfrentada em Timon, inclusive nos últimos meses, por exemplo, uma das empresas que prestava serviço de transporte público lá veio à falência, o que dificultou ainda mais a prestação desse serviço. Então, a gente espera que esse consórcio comece a trabalhar o mais rápido possível, a fiscalizar e, principalmente, a melhorar a prestação do serviço público de transporte coletivo, tanto em Timon quanto em Teresina. Lembrando que, somando aí as 2 cidades, a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas, portanto, é mais do que urgente melhorias nessa prestação de serviço. Edna Maciel, tudo que nós realmente desejamos é de que o serviço seja melhor prestado à população, que é quem consome, Edna. Não aguentamos mais noticiar a insatisfação, tanto do teresinense quanto do timonense, no que diz respeito ao transporte público. Eles querem, nós queremos melhorias. Exatamente. Você tocou no ponto central, né? É quem tem mais interesse, é quem vai e vem dentro desses ônibus. Frotas, um número maior de frotas, mais conforto, né? A gente sabe que quem precisa ir e vir de ônibus, quem precisa de ônibus, precisa de conforto, precisa transitar num ônibus decente, Verdade. Precisa ser bem atendido, que seus profissionais sejam bem orientados, né? Que eles possam ter sempre orientações sobre como atender bem. Os motoristas, os cobradores também vivem no estresse. Eles também merecem ter cursos, eles também merecem especializações. E nós precisamos também que esse sistema todo atenda a população como um todo. E Teresina e Timon, como os colegas já bem falaram, cidades vizinhas, a gente vive lá, eles vivem aqui, é escola, é trabalho. Então, que bom, nós vamos ficar de olho, vamos ficar acompanhando, que bom que os gestores sentaram, acordaram e agora vamos ver como é que fica esse atendimento ao público que é o maior interessado. Mudando de assunto, domingo foi marcado por instabilidades na composição do Ministério da Saúde. Circulou na imprensa nacional que o ministro Eduardo Pazuello teria entregue o cargo. Especulou-se, inclusive, até se noticiou, uma agenda entre o presidente Jair Bolsonaro e possíveis nomes para a substituição de Pazuello. Até o momento que se tem de concreto, no entanto, é que Eduardo Pazuello segue na pasta até que o cargo seja requisitado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Se confirmada a troca, o Ministério da Saúde teria um 4º ministro em 3 anos.
A gestão Bolsonaro iniciou com Luiz Henrique Mandetta, depois foi substituído por Nelson Teich, que depois foi substituído por Eduardo Pazuello, que agora está nessa situação. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia esta instabilidade em um momento tão grave da pandemia do novo coronavírus no Brasil? Vejo com preocupação, Lívio Galeno. A pandemia avança, o número de mortes, infelizmente, dia a dia é maior. Medidas enérgicas precisam ser tomadas, e isso com a coordenação nacional, porque o problema não é isolado, já tomou conta de todo o país. Alguns estados sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos sofrem nesse momento. A população lá na ponta, aqui depende do SUS ou do sistema privado, que também não está correspondendo à altura, todos diante desse temor. E aí, isso somado a uma instabilidade na política, uma instabilidade de gestão do governo federal, torna a situação ainda mais agravada. Sabemos que essas situações políticas, elas têm um reflexo direto na economia, que é outra área extremamente fragilizada nesse momento em que estamos passando. Então, é necessário muita maturidade, se evitar qualquer tipo de desavenças, qualquer forma de se aprofundar esses conflitos já existentes. Precisamos torcer e acreditar na maturidade dos gestores para que nenhuma instabilidade maior venha a acontecer. João Magalhães, você acredita que a chamada crise seca, pane seca do Brasil, no que diz respeito às vacinas, pode ter contribuído decisivamente com esta crise pela qual passa mais uma vez o Ministério da Saúde? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a própria imprensa nacional, que dá como certa a saída de Pazuello nos próximos dias, inclusive noticia que o presidente Jair Bolsonaro já conversou, inclusive, com outros especialistas, mas não chegou a um consenso, não chegou a encontrar um novo nome que tivesse tanto as condições técnicas de gerir a pasta e que também, de certa forma, coincidisse com ele o pensamento sobre a estratégia de combater a pandemia. Mas essa falta, exatamente essa falta de coordenação nacional, uniforme, a falta de um plano estratégico a ser executado em todo o país para enfrentar essa pandemia, sem dúvida nenhuma, tem contribuído para uma má, vamos dizer assim, imagem dos serviços do Ministério da Saúde, além, claro, ninguém troca de ministro sem antes especular, sem antes tratar disso com a classe política. E a gente sabe que a última semana houve, sem dúvida nenhuma, um fato novo na política, né, que foi exatamente, vamos dizer assim, o retorno do nome do ex-presidente Lula ao cenário político nacional. Isso fez com que o presidente Jair Bolsonaro também discutisse com o Centrão, que é seu aliado, com outros partidos, e optasse aí para um novo caminho, principalmente no que diz respeito à área da saúde, que hoje é a protagonista do governo, porque, de fato, o Brasil enfrenta uma pandemia e, antes do governo tentar protagonizar outras áreas, como a economia, o combate à pobreza, a questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma, ele precisa vencer os problemas da saúde. Por isso que, sem dúvida nenhuma, essa provável saída do Eduardo Pazuello se confirme nos próximos dias. Edna Maciel, você foi pega de surpresa por essa informação? Bom, eu não posso dizer que fui pega de surpresa, porque a gente já mudou tanto de ministro, né? E pela atuação, infelizmente, do atual ministro, eu não fui pega de surpresa. E também pelo que o João falou, pela questão política, né? Agora, eu gostaria de acentuar aqui que o que culminou, para mim, nessa possibilidade de saída do Pazuello, que ele ainda não admitiu, nem o presidente, são essas contra-informações e a desorganização geral, né, dessa dita coordenação da vacinação, da aquisição de vacinas, do número de vacinas. Nós tivemos várias informações ao longo da gestão dele já e sempre teve um volta atrás, ou eu só faço e só falo que o presidente mandar. Então, assim, ele é um ministro da Saúde.
né? Ele é o ministro da Saúde, tem especialistas, pesquisadores, todo uma equipe em volta e que pode sim convencer o presidente de que é melhor usar máscara, de que é melhor vacinar, né? De que é melhor comprar insumos urgentes. Então a gente se atrasou demais e aí está o resultado. Eu acho que isso aí é só um resultado, amigo, do que não aconteceu. Empresários e membros da sociedade civil organizaram um protesto por pelo menos 14 capitais brasileiras neste domingo, incluindo Teresina. Neste fim de semana, o objetivo era protestar contra governadores e, é claro, se manifestar também a favor do presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes criticavam as medidas de restrição da economia e pediam a abertura do livre comércio em contexto de segunda onda bastante agressiva de contágio do novo coronavírus. Vamos acompanhar como foi o protesto aqui em Teresina. Em algumas avenidas, especialmente da zona leste de Teresina, carreatas e buzinaços de indignação. Empresários de setores mais afetados e militantes questionaram o lockdown parcial decretado pelo governo do estado no Piauí. Para eles, houve omissão do poder público pela falta de estruturação da rede de saúde e o fechamento do comércio agride a economia. Põe a mão na consciência e vê que o fechamento do comércio não é a solução para um problema que teve 1 ano para ser resolvido. O problema é que o teu governador não sanou durante 1 ano recebendo grana. Então a culpa não é do comerciante pelas UTIs estarem lotadas, pelo sistema de saúde estar colapsado. A ideia do fechamento do comércio, a ideia do lockdown era para estruturar o sistema de saúde. Então eles estruturaram o bolso deles, estruturaram a campanha de 2022 e agora estamos aí, sofrendo por uma coisa que não foi a gente que provocou. Então põe a mão na consciência, vai tomar tua cerveja em casa calado e deixa quem quer trabalhar ir pra rua. Edna Maciel, mais um protesto de empresários, de membros da sociedade civil do estado do Piauí se manifestando contra as medidas conhecidas popularmente como lockdown. Sua análise? Bom, acho que não precisa a gente dizer que realmente as medidas restritivas têm que ser tomadas. Nós estamos numa pandemia, então da forma A, B ou C elas têm que ser tomadas e estão sendo tomadas. Que a economia está sendo prejudicada de alguma forma e todos nós, em todos os setores, todos sabemos, é a contribuição que nós temos para dar. E que, se vamos ficar em casa, empresários, microempresários ou outras áreas, temos que ter condições de ficar em casa, né? Recebendo apoio, recebendo auxílio emergencial, trabalhando em home office, sem cortar salários. A gente sabe, é cortar na própria carne. Todo mundo está dando sua contribuição, gente. Então, se manifestar é ótimo, é direito, é constitucional. É constitucional. Então, todos têm que se manifestar. De preferência, gente, sem aglomerar e com máscara. Agora, colocar que o setor A, B ou C não é culpado, nós estamos numa pandemia, não há culpa de ninguém. Nós temos um vírus à solta. Nós temos, sim, que ter medidas restritivas. Então, se tem um horário e se tem que fechar, tem que ser cumprido. E a fiscalização tem que dar em cima mesmo. Tem os números, Lívio, Eliezer e telespectadores, não negam morte em cima de morte, todo mundo, muita gente infectada, os números só sobem. Então, pelo amor de Deus, vamos nos manifestar sim. Quer se manifestar contra qualquer um governo? Ok. Contra as medidas? Ok. Faça com responsabilidade e saiba que a culpa não é de A nem B nem de C. Nós temos uma pandemia e até agora a questão foi falta de gestão e lá de cima. Eliezer Rodrigues. Bom, Lívio Galeno, reforçar que vivemos de fato em um país que permite a livre expressão de pensamento, desde que não se ataque a honra de ninguém, desde que não se ofenda a outras pessoas, dentro dos limites da tolerância e do respeito, mas também é necessário destacar que as decisões que envolvem medidas restritivas, elas são embasadas em dados técnicos. Posso citar meu exemplo pessoal, como jornalista não me acho no direito, na autoridade, na competência de contestar, por exemplo, os cientistas, profissionais de saúde, sejam eles quais for, que estão ali no dia a dia vivendo todo esse combate na linha de frente da pandemia. Então, se os números mostram uma situação de pré-colapso, se os números mostram que quando há lockdown, a onda diminui, a transmissibilidade reduz, então precisamos
fazer valer as estratégias disponíveis. Claro que toda decisão agrada ou desagrada, mas o momento é de se ter maturidade. Será que vale a pena correr o risco? Será que vale a pena se expor? De fato, a pandemia está cada dia mais próxima de cada um de nós. Familiares e amigos, pessoas conhecidas estão sendo infectadas, estão morrendo. Então eu vejo que, claro, o problema na economia é grave, não pode ser simplesmente desconsiderado. No governo do estado, no COI, existe também a participação de representantes do setor comercial, empresarial, para tentar se trabalhar essas medidas. É por isso que muitos segmentos têm ali adaptação de horários, não são fechados no sentido literal, integralmente da palavra. Existe uma certa flexibilidade, porque existe a consciência também do lado econômico. Agora, deixar as situações, tudo correr indiscriminadamente, como se nada estivesse acontecendo, é que realmente seria inaceitável. João Magalhães. Bom, a fala dos colegas foram muito completas, apenas que ressaltar que diante do cenário, que eu diria até catastrófico, porque obviamente os números que a gente tem realmente são muito preocupantes. Não há muito o que se fazer a curto prazo, obedecer essas medidas de restrição e, em um segundo momento, claro, continuar cobrando um avanço mais rápido, mais ágil da imunização, porque apenas com a imunização é que a gente vai ter as condições reais de retomar todas as atividades econômicas, até porque não adianta pensar apenas pelo viés econômico na atualidade. Afinal de contas, a gente observa números muito ruins em relação à ocupação de leitos, não só leitos clínicos, mas de UTI. A gente vê um esforço enorme por parte dos profissionais da saúde, que estão trabalhando realmente praticamente a exaustão para ter que dar conta de tratar tantos doentes. Então, o momento agora, sem dúvida nenhuma, é de tentar ao máximo se proteger os seus familiares, para não virar, inclusive, as estatísticas que a gente tem visto diariamente. E se a gente precisa fazer um protesto politicamente, que esse protesto seja também no sentido de cobrar uma agilidade maior na campanha de vacinação, porque só a imunização vai garantir a toda a sociedade ter o direito de retomar suas atividades econômicas, de lazer, enfim, em todos os setores, inclusive de trabalho. Okay. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você e até amanhã. Eliezer Rodrigues, obrigado pela sua participação, tudo de bom para você. Até amanhã. Edna, conto com sua presença amanhã também. Boa tarde, até amanhã. Política do dia.